Com tanta atenção voltada para a devastadora guerra convencional que está acontecendo na Ucrânia, muitas vezes é fácil esquecer que há uma guerra híbrida mais ampla acontecendo neste exato momento. Mirando quase toda a Europa, a Rússia usa táticas enganosas e ataques indiretos para ameaçar, persuadir, intimidar e, em alguns casos, causar danos reais àqueles que ela percebe como seus inimigos. Mas agora a Rússia foi longe demais. Ela mirou a aeronave de um líder da União Europeia, ou União Europeia, em um ataque diferente de qualquer outro que tenha lançado nos últimos tempos. Mas a União Europeia não vai aceitar isso passivamente, pois já está formulando uma resposta. O mais recente ataque híbrido da Rússia foi contra a presidente da Comissão Europeia, ou Comissão Europeia Ursula von der Leyen. E a BBC foi uma das primeiras a noticiar isso em 1º de setembro. Claro, a Rússia não lançou mísseis, nem tentou derrubar o avião de von der Leyen. Isso seria um ataque direto que provocaria a ira da União Europeia e da OTAN, possivelmente levando a uma guerra total. Em vez disso, a Rússia foi muito mais sorrateira, como relata a BBC, ao interferir no voo de von der Leyen usando técnicas de bloqueio de sistema de posicionamento global projetadas para causar confusão total nos equipamentos delicados usados em aeronaves. O ataque de sistema de posicionamento global da Rússia aconteceu enquanto a aeronave da chefe da União Europeia sobrevoava a Bulgária, causando caos na preparação para o pouso, para que von der Leyen visitasse o país. A presidente da Comissão Europeia passou os últimos dias visitando vários países da Europa em uma tentativa de obter uma compreensão direta das técnicas de guerra híbrida que a Rússia tem usado contra esses países. Talvez Putin tenha decidido que essa seria a oportunidade perfeita para mostrar a von der Leyen exatamente do que a Rússia é capaz no campo híbrido. A confirmação da interferência no sistema de posicionamento global veio do governo búlgaro, que afirmou: o sinal de satélite que transmite informações para o sistema de navegação, sistema de posicionamento global do avião, foi neutralizado durante o voo. Felizmente, o controle de tráfego aéreo búlgaro e o piloto de von der Leyen agiram rapidamente. Para garantir a segurança do voo, os serviços de controle aéreo imediatamente ofereceram um método alternativo de pouso usando ferramentas de navegação terrestre, afirmou o governo búlgaro. Nenhum dano ocorreu à presidente da Comissão Europeia. Mas não se engane, isso foi um ataque tão direto contra uma importante líder europeia quanto a Rússia ousa fazer fora dos limites da guerra na Ucrânia. A porta-voz da Comissão Europeia, Ariana Podesta, foi rápida em esclarecer exatamente o que todos sabem que a Rússia está tentando fazer com ataques como esses. Recebemos informações das autoridades búlgaras de que suspeitam que isso se deveu a uma interferência descarada da Rússia, disse Podesta. Estamos cientes e acostumados com as ameaças e intimidações que fazem parte do comportamento hostil da Rússia. É claro que isso só vai reforçar ainda mais nosso compromisso inabalável de aumentar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia. Esse incidente, na verdade, ressalta a urgência da missão que o presidente está realizando nos Estados-membros da linha de frente. A Rússia está tentando intimidar a União Europeia e parece que a União Europeia não vai recuar. A palavra ataque já foi usada aqui várias vezes para descrever esse incidente. Para alguns, essa palavra pode soar estranha, considerando que a Rússia não disparou mísseis, nem enviou caças para derrubar o avião de von der Leyen. O bloqueio de sistema de posicionamento global é uma técnica de guerra híbrida perigosa que não deve ser subestimada. Se algo desse errado, von der Leyen poderia ter sofrido acidente grave. O bloqueio de sistema de posicionamento global ocorre quando um país usa dispositivos no solo para emitir sinais fortes que interferem em uma aeronave. Esses sinais sobrecarregam os sinais dos satélites de sistema de posicionamento global usados pelo sistema de navegação da aeronave, fazendo com que esses sistemas fiquem descontrolados. Devido à interferência, o piloto de um avião pode perder o acesso a todos os dados de geolocalização da aeronave, podendo fazê-lo sair da rota. Nos piores casos, o piloto pode se desorientar a tal ponto que acidentalmente entra no espaço aéreo inimigo ou voa muito além do local de pouso pretendido. Isso faz com que falte combustível para um pouso seguro. A Rússia também tem usado esse tipo de técnica de interferência contra navios alinhados à OTAN, especialmente no Mar Báltico.
Estônia, Lituânia, Letônia, Suécia, Finlândia e até mesmo Polônia e Alemanha foram afetados por esse tipo de ataque. A revista Forças Aéreas e Espaciais afirma que não está claro o motivo desses ataques. Pode ser só um efeito colateral das defesas aéreas russas, que bloqueiam o sistema de posicionamento global para impedir drones ucranianos de localizar alvos russos. Ou é algo mais deliberado, direcionado ao sistema de posicionamento global em países não combatentes? Pergunta o veículo. A Rússia pode usar essa desculpa para bloquear o sistema de posicionamento global nos estados bálticos, que fazem fronteira com Rússia e Ucrânia. Mas, na Bulgária, alegar que o bloqueio de sinais de sistema de posicionamento global destinados a aeronaves ucranianas foi acidental parece um pouco forçado em um país que está separado da Ucrânia pela Romênia e pela Moldávia. Isso só pode ter sido deliberado, mas o fato de que essas perguntas precisam ser feitas é o que torna esse tipo de ataque eficaz. Se a Rússia atacasse o avião de von der Leyen com um míssil, não conseguiria esconder o ato. O próprio míssil seria analisado. Seria óbvio de onde ele veio. Com a interferência no sistema de posicionamento global, a Rússia pode negar envolvimento se algo der errado. As intenções podem ser apenas intimidar uma líder da União Europeia. Mas se essa tentativa acabasse causando o acidente do avião de von der Leyen, a Rússia poderia levantar as mãos e dizer que não foi ela, de uma forma que simplesmente não seria possível em um ataque com mísseis. Ninguém acreditaria na Rússia, mas isso já impediu o país de fazer afirmações antes? Na verdade, a negação é exatamente o caminho que a Rússia escolheu. Após as acusações de interferência no sistema de posicionamento global contra a aeronave de von der Leyen, poucas horas depois que a Bulgária revelou que houve interferência no sistema de posicionamento global para atingir o voo de von der Leyen, a Rússia deu uma resposta direta, segundo a Sky News. Sua informação está incorreta. Foi a única coisa que o Kremlin disse sobre as acusações de interferência russa no sistema de posicionamento global. É exatamente assim que se deve esperar que a Rússia haja nessas situações. Está claramente errada nesse incidente de interferência. Nenhum outro país da Europa tem qualquer motivo para interferir nos sinais de sistema de posicionamento global durante o voo de um importante chefe da União Europeia. Assim como com as fake news, ataques cibernéticos e bots que o USA para influenciar outros países. A Rússia está fazendo o que sempre faz: negar, negar, negar. Mas mesmo que alguém fosse ingênuo o suficiente para aceitar a resposta do Kremlin ao pé da letra, até que se façam mais investigações, as evidências circunstanciais de tática de guerra híbrida russa são óbvias demais para serem ignoradas. E tem um momento disso. Uma coisa já mencionada foi que von der Leyen estava em uma turnê por vários países europeus quando um avião foi alvo. Essa turnê a levou a vários Estados-membros da União Europeia, que fazem fronteira com a Rússia ou ficam muito próximos do país. E von der Leyen estava nesses países para ver de perto os desafios criados pelas ameaças e estratégias de guerra híbrida que a Rússia utiliza. Parece haver um humor doentio aqui, com a Rússia talvez querendo mandar um recado para von der Leyen. Não importa o que seja descoberto, a Rússia continuará fazendo o que quiser, além da turnê. Esse ataque de interferência no sistema de posicionamento global também aconteceu na véspera da União Europeia implementar sua 19ª rodada de sanções contra a Rússia. Essas sanções visam causar o maior dano econômico possível a indivíduos, empresas, instituições ou à própria Rússia. E de acordo com Costellum, a União Europeia já tem 2.782 sanções contra a Rússia, das quais 2.534 foram implementadas desde que Putin lançou sua invasão. Diversos Estados-membros da União Europeia também impuseram sanções. A França, por exemplo, tem 2.711. Países europeus fora da União Europeia também sancionam a Rússia. A Suíça e o Reino Unido, por exemplo, têm 4.029 e 2.333 sanções em vigor neste momento. A possível implementação do 19º pacote de sanções pode ter motivado Putin a agir. Segundo o político, as novas sanções serão aplicadas no início de setembro e foram anunciadas por von der Leyen. Ao lado do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, em meados de agosto, ela disse:
Enquanto o derramamento de sangue na Ucrânia continuar, a Europa manterá a pressão diplomática e, em especial, econômica sobre a Rússia. Já adotamos 18 pacotes até agora e estamos avançando na preparação do 19º. Esse pacote será apresentado no início de setembro. Von der Leyen enfatizou na época que essa última rodada de sanções está sendo elaborada para mostrar à Rússia que a União Europeia está falando sério. O bloqueio do sistema de posicionamento global do voo da presidente da Comissão Europeia pela Rússia pode ter sido para enviar a mesma mensagem. Curiosamente, ainda não se sabe o que o 19º pacote de sanções trará. Há especulações. Em 29 de agosto, a Euronews informou que a União Europeia pode considerar sanções contra países que ajudam a Rússia a burlar punições já existentes. Se for o caso, isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Os 27 ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reuniram em Copenhague em 30 de agosto para debater o novo pacote. Nenhum detalhe foi divulgado da reunião e, provavelmente, nada será revelado até o anúncio oficial das sanções. A Euronews afirma que um documento da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia sugere que atacar quem ajuda a Rússia foi um dos temas discutidos na reunião. A sugestão mais notável do documento, segundo a Euronews, é a ativação do mecanismo anti-circunvenção que o bloco introduziu há 2 anos. Para punir países que ajudam a Rússia a obter materiais proibidos pelo Ocidente, o documento termina com uma pergunta: estamos prontos para aplicar o mecanismo? Talvez a União Europeia esteja pronta, e Putin saiba disso. A Rússia pode ter usado a interferência no sistema de posicionamento global como última tentativa de pressionar o presidente da Comissão Europeia a rever sanções que Putin sabe que causarão grandes danos. Nós atacamos seu avião com um ataque inconsequente. Hoje, a Rússia pode estar dizendo: amanhã, quem sabe? Também é difícil ignorar que o ocorrido com Von der Leyen é mais um de vários incidentes semelhantes contra a União Europeia ou países europeus. Espere uma série? Tente dezenas de milhares. Esse é o número de incidentes de interferência em sistema de posicionamento global relatados por companhias aéreas perto da costa do Báltico desde a invasão russa à Ucrânia. Em março de 2024, uma aeronave da Força Aérea Real, que levava o ex-secretário de Defesa do Reino Unido, Grant Shapps, sofreu um ataque de falsificação de sistema de posicionamento global. A falsificação de sistema de posicionamento global difere da interferência, que bloqueia sinais, enquanto aquela o substitui por sinais falsos. O avião britânico estava voando próximo ao enclave russo de Kaliningrado. E esse incidente mostra que a Rússia não é estranha a atacar figuras proeminentes com suas táticas de guerra híbrida. Os serviços de tráfego aéreo da Bulgária também notaram um aumento acentuado em interferências e falsificações de sistema de posicionamento global. Desde fevereiro de 2022, houve um aumento notável nas interferências de sistema de posicionamento global e, recentemente, em ocorrências de falsificação. Essas interferências dificultam a recepção exata dos sinais de sistema de posicionamento global e causam desafios operacionais para aeronaves e sistemas em solo, informaram os serviços de tráfego aéreo. Neste momento, é quase impossível acreditar que a Rússia não esteja por trás do ataque ao avião de Von der Leyen. Só há uma pergunta lógica: se não foi a Rússia, quem foi? Não há outra resposta lógica, já que só a Rússia tem tanto o motivo quanto os meios para lançar esse tipo de ataque contra figuras proeminentes da União Europeia. É tudo muito simples. A Rússia está tentando intimidar a União Europeia, mas fracassou. A União Europeia prepara uma resposta. O 19º pacote de sanções já estava em preparação antes da interferência no sistema de posicionamento global e deve ser anunciado em breve. No entanto, a União Europeia também está elaborando planos para tornar os ataques de interferência da Rússia menos eficazes no futuro. Isso é o que afirma o comissário de defesa da União Europeia, Andrius Kubilius, que anunciou após este incidente mais recente que a União Europeia vai lançar novos satélites que operarão em órbita baixa da Terra. Esses satélites vão ampliar a capacidade da Europa de detectar interferências no sistema de posicionamento global,
talvez dando mais tempo para que os afetados tomem decisões importantes para garantir a segurança de suas aeronaves e das pessoas que estão transportando. Além desses satélites, a União Europeia também está fazendo outra coisa. Está criando planos precisos para enviar tropas para a Ucrânia. Isso é o que diz a Reuters, que informou em 31 de agosto que a União Europeia está planejando algum tipo de envio multinacional de tropas para a Ucrânia, como parte de uma garantia de segurança pós-conflito a ser oferecida ao país. Esse plano pode envolver dezenas de milhares de soldados, segundo a Reuters, citando um relatório do Financial Times. Essas tropas serão lideradas pela Europa e contarão com o apoio dos Estados Unidos, como fornecimento de inteligência, vigilância e uso de sistemas de comando e controle, já presentes em países europeus. Von der Leyen está confiante de que os Estados Unidos terão papel importante. Ela explicou que Trump nos tranquilizou afirmando que haverá presença americana como salvaguarda. Isso foi muito claro e repetidamente afirmado, ela teria dito ao Financial Times. Precisamente, como essas dezenas de milhares de soldados serão utilizados, ainda resta saber. Eles podem ajudar a Ucrânia a manter uma zona desmilitarizada na fronteira com a Rússia ou na atual linha de frente da guerra, se essa zona for estabelecida como parte de um cessar-fogo. Também parece haver a possibilidade de que tropas europeias atuem no interior da Ucrânia como uma espécie de força de apoio ao exército ucraniano, que é responsável pelo treinamento e apoio contínuo. As opções já foram exploradas em um vídeo recente. Confira para saber mais. Curiosamente, há barreiras que podem dificultar esse novo plano, sendo a mais óbvia a própria Rússia. Após a reunião de Putin com Trump no Alasca, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, alertou rapidamente o Ocidente sobre a oposição da Rússia a qualquer proposta. Isso sugere que tropas da OTAN vão operar no território da Ucrânia como parte de um acordo de paz. Na verdade, desde o início, foi o avanço da infraestrutura militar da OTAN e a infiltração dessa infraestrutura militar na Ucrânia. Isso provavelmente pode ser citado entre as causas principais da situação de conflito que surgiu, afirmou Peskov. Temos uma postura negativa diante dessas discussões. Claro, a maioria dos membros da União Europeia também faz parte da OTAN. Recusar tropas da OTAN na Ucrânia é, em grande parte, recusar tropas europeias. Muito mais surpreendente é a oposição que vem de dentro da União Europeia. De acordo com uma reportagem do Político de 1º de setembro, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, criticou publicamente Ursula von der Leyen por discutir planos de enviar tropas da União Europeia para a Ucrânia. Pistorius afirma que é fundamentalmente errado que esse tipo de discussão esteja acontecendo neste momento. Falando à imprensa na cidade alemã de Troisdorf, ele disse: a União Europeia não tem responsabilidades nem competências quando se trata de enviar tropas. Para qualquer pessoa ou qualquer coisa, eu evitaria confirmar ou comentar esse tipo de consideração de qualquer forma. Avaliar possibilidades é aceitável, desde que isso aconteça a portas fechadas, até que todos os membros estejam de acordo. As discussões são necessárias, mas afirmar que já há um plano definido está totalmente errado. Pistorius diz: essa resposta é preocupante. Isso sugere que ainda não existe um plano de fato. Von der Leyen pode ter se precipitado ao tentar usar as táticas de intimidação russas contra a própria Rússia. Ou talvez Pistorius esteja fora de linha ao contestar publicamente o que a presidente da Comissão Europeia está dizendo. De qualquer forma, Putin vai esfregar as mãos de alegria. Afinal, quais são os objetivos de uma campanha de guerra híbrida? Semear discórdia, criar confusão, virar aliados uns contra os outros ao forçá-los a discutir sobre o que precisam fazer para enfrentar uma ameaça nebulosa. Isso difere muito da guerra tradicional enfrentada pela Ucrânia. Nesse sentido, pode-se argumentar que a Rússia já conseguiu exatamente o que queria ao interferir no sistema de posicionamento global do avião de von der Leyen. Claro, von der Leyen pode não se intimidar com a Rússia, mas agora ela está batendo de frente com uma das vozes militares mais importantes da União Europeia. Isso só pode trazer problemas para uma organização que precisa agir coletivamente contra a ameaça da Rússia. Tudo isso lança dúvidas sobre o que o futuro pode reservar.
Von der Leyen diz que há um plano em andamento, enquanto Pistorius considera irresponsável falar isso publicamente. Enquanto isso, a campanha de guerra híbrida da Rússia contra a Europa vai se intensificar. Isso de acordo com o Conselho Atlântico. Dias antes do ataque ao sistema de posicionamento global do avião de von der Leyen, o Conselho publicou artigo mostrando como a guerra híbrida se intensifica. O autor do artigo, Maxim Beznosyuk, escreve que a Rússia passou mais de uma década aprimorando seu manual de guerra híbrida. Muitas táticas usadas hoje foram criadas ou aprimoradas durante a primeira campanha de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Nesse ponto, a União Europeia está bem atrás da Rússia. A Rússia prefere a guerra híbrida, pois assim o Kremlin desestabiliza a Europa e mina o apoio à Ucrânia, sem provocar resposta militar. A reação europeia às táticas de guerra híbrida de Putin foi prejudicada pela falta de coordenação entre os países-alvo. Beznosyuk argumenta. Ele tem razão. Essa falta de coordenação é evidente neste momento. Talvez o que a União Europeia precise perceber é que a campanha de guerra híbrida da Rússia é um ataque à própria consciência do continente europeu. É tanto psicológica quanto física, com o objetivo de criar problemas, quaisquer problemas, entre aqueles que precisam ser aliados. Para lidar com a Rússia, von der Leyen, Pistorius e todas as nações da União Europeia precisam estar alinhados. Se não fizerem isso, a Rússia vai continuar fazendo o que está fazendo. E um continente inteiro pode acabar sofrendo como resultado. Agora, há pelo menos uma maneira pela qual os países europeus estão se preparando para combater essa agressão da Rússia. Vários estão trabalhando para reviver uma estratégia antiga que será imensamente eficaz contra os tanques da Rússia. Finlândia e Polônia estão entre essas nações, e o plano delas vai literalmente afundar os tanques russos que tentarem atacá-las. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo sobre as tentativas da Rússia de desestabilizar a Europa.